Quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, na terra de Jericó, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Em outra escritura encontramos: se hoje ouvirdes a sua voz. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Na Inglaterra, uma igreja evangélica estava realizando o seu culto a Deus e no final da mensagem o pastor pregava e o pastor convidava o povo a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. A última frase usada pelo pastor foi esta: meu amigo, salva a tua alma esta noite, porque amanhã será tarde demais. Salva a tua alma esta noite, porque amanhã será tarde demais. Quando o pastor assim falava, de frente à igreja ia passando um mineiro que chegava do seu trabalho, e naquele instante as palavras vibrantes do pastor, ungidas pelo Espírito de Deus, caíram como boa semente no coração do mineiro. O mineiro sentiu o impacto e as palavras eram repetidas na sua mente: salva a tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. Ele teve a intenção de entrar na igreja, mas verificou que as suas roupas estavam sujas, pois vinha do trabalho. Esperou que o culto terminasse. Quando o pastor já fechava as janelas da igreja e estava apagando a luz, o mineiro, com o chapéu na mão, entrou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. O pastor disse: pois não, eu estou às suas ordens. Então o mineiro perguntou: qual foi a última sentença da sua mensagem? O pastor disse: salva a tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. O mineiro disse: pastor, eu quero ser salvo esta noite. Eu desejo aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. O pastor disse: olha, meu amigo, você volte daqui a 2 dias. Teremos novamente culto na igreja. O senhor poderá ouvir a mensagem do evangelho. O mineiro disse: não, pastor, o senhor disse que amanhã seria tarde demais. Eu quero ser salvo esta noite. O pastor disse: então você dobre os joelhos e eu farei uma oração a Deus em seu favor. O mineiro ajoelhou-se e o pastor orou a Deus, e ao terminar a oração perguntou: e agora? Como é que você se sente? Ele disse: não sinto nada. Você não está salvo? Não estou salvo, pastor. Então faça o seguinte: volte para a sua casa e daqui a 2 dias você venha novamente na igreja, assista todo o culto e você será salvo. O mineiro olhou dentro dos olhos do pastor e disse: não, pastor, o senhor disse: salva tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. Eu quero ser salvo esta noite. O pastor disse: então novamente vamos orar. E oraram, e ao terminar a oração perguntou: e agora, você já sente a salvação? Ele disse: eu permaneço mesmo, o meu coração está frio, sinto o peso dos meus pecados, a minha consciência está em fogo. O pastor disse: por favor, vá para a sua casa, fique com a sua família, depois você volta na igreja, escuta a mensagem do evangelho e você será salvo. Ele disse: não, pastor, de maneira alguma. O senhor disse: salva a tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. Eu quero ser salvo esta noite, eu quero ser salvo. O pastor então tomou o evangelho e começou a falar sobre o amor de Deus, a história da cruz, o sangue de Jesus, Jesus salvando o ladrão. E naquele instante o Espírito de Deus caiu no coração do mineiro. Ele foi quebrantado, começou a chorar, se colocou de joelho, e o pastor
pastor elevou uma oração ao Senhor Deus da glória. Antes do pastor terminar a oração, o mineiro levantou e disse: pastor, pode parar, eu estou salvo, Jesus me salvou, sinto que os meus pecados estão perdoados, o peso saiu dos meus ombros, a aflição saiu do meu espírito, eu estou perdoado, eu estou salvo. Ele foi contente para casa. A esposa do mineiro estava preocupada. Quase meia-noite ele não chegava. Ela estava pensando: certamente meu esposo deve estar na taberna, deve estar no botequim, no bar, bebendo com os amigos, gastando todo o dinheiro do trabalho. Ele chegará daqui a pouco embriagado, e como das outras vezes, ele falará palavras ofensivas, poderá bater nas crianças. Ela estava preocupada. Perto da meia-noite, ela escutou quando alguém bateu na porta, e ela ficou temerosa em abrir a porta, pensando: certamente o meu marido deve estar totalmente embriagado como das outras vezes. Ele então disse: minha filha querida, abra a porta, não tenha medo, sou o seu esposo. Ela então notou que a voz dele estava diferente e abriu a porta, e ao olhar no rosto dele, viu que uma luz brilhava. Ele disse: minha filha, vá depressa no quarto e chame as crianças, porque hoje me aconteceu algo maravilhoso, uma coisa extraordinária aconteceu na minha vida. Ela disse: você recebeu aumento de salário? Ele disse: não foi isto, foi algo muito mais superior, muito mais maravilhoso. Ela foi ao quarto, acordou as crianças, e toda a família veio para a cozinha, e junto da lareira ali, ele começou a dizer: minha filha, Jesus salvou a minha alma, eu estou salvo por Jesus. Ela, surpresa, disse: mas que salvação é esta? Que Jesus é este? E ele começou a falar para ela de Jesus. Ela então começou a chorar, as crianças choraram, e quando o relógio já passava da meia-noite, toda aquela família, chorando de joelhos, rendeu-se a Cristo, recebeu a Jesus Cristo como Salvador. No outro dia, bem cedinho pela madrugada, ele pegou a marmita e foi para as minas trabalhar. Trabalhou a parte da manhã, e na hora do almoço, quando todos os mineiros vieram para o refeitório para tomar a refeição, alguém observou que a cadeira daquele mineiro estava vazia e disse: mas aonde está fulano? Ele não veio ainda? Pode ser que foi atender alguma coisa. Esperaram um pouco e verificaram que ele não veio para o almoço. Então um dos mineiros foi até na galeria aonde ele trabalhava, e ao chegar naquela galeria, verificou que havia acontecido um desastre. O alarme foi soado e a equipe de socorro veio, e o engenheiro-chefe da equipe de socorro verificou que havia um desabamento e uma grande pedra estava no peito daquele mineiro. O engenheiro observou que ele estava balbuciando algumas palavras e fazendo um esforço sobre-humano, foi se arrastando até que finalmente chegou perto do mineiro. E ali o engenheiro, encostando os seus ouvidos junto da boca do mineiro, escutou quando ele fracamente balbuciava: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, hoje seria tarde demais, hoje seria tarde demais, obrigado pela salvação da minha alma. E naquele instante, o mineiro suspirou e morreu, mas passou para a eternidade, salvo pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.